Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Então, nosso Senhor andava. Isso aí significa mesmo que o Senhor está sempre em movimento. E como naquele tempo, no hoje de nossas vidas, o Senhor anda por cidades e povoados. Cidades, a gente pode dizer, a presença do Senhor nas instituições, numa sociedade. O Papa João Paulo II dizia que o Evangelho deve se fazer cultura. Cultura é tudo que a gente faz para viver. Então, o Evangelho tem que plasmar as relações entre marido e mulher, relações entre pais e filhos, a educação dos filhos e tantas coisas belas como a escola, a educação, as relações trabalhistas, a relação de trabalho, o salário digno. É isso que significa que naquele tempo Jesus anda por cidades, as instituições, as sociedades e depois povoados, que são lugares mais reduzidos, significa também situações particulares da vida, as situações da nossa intimidade. O Senhor quer estar em todos os espaços e lugares onde tem pessoas, pregando, anunciando uma boa notícia do reino de Deus. Sempre tem uma boa notícia, qualquer que seja a situação, que haja uma boa notícia. Por exemplo, eu lembro de um frei que ele andou em vários lugares ou cidades e sempre procurou, ao lado do convento, criar uma obra social, principalmente relacionada à saúde. Então ele pedia aos amigos médicos que oferecesse uma hora de seu tempo durante a semana e assim criar uma chance, digamos, para os menos favorecidos serem atendidos mais rapidamente. Isso significa uma boa notícia. É uma boa notícia. Uma coisa que alivia a dor e o sofrimento. E assim a gente pode imaginar muitas situações, não é? Quando numa paróquia há espaço para o atendimento, para a acolhida, para a escuta dos fiéis. Quando se encontra uma bonita celebração, uma boa pregação, é o anunciar a boa notícia. O consolo que se dá às famílias enlutadas, por exemplo, as visitas aos hospitais, sempre uma boa notícia. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Isso aí é bonito, porque nós sabemos que os discípulos brigavam muito, né, para ver quem era o maior. Esses ainda não estavam libertos do espírito. E essas mulheres, elas receberam mais rapidamente o anúncio e a presença de Jesus. Foram logo libertas de espíritos maus. E o Senhor tinha libertado essas mulheres de espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Em outra palavra, foi uma libertação total. Ela que era atormentada em todas as áreas da vida. E você pode imaginar quais essas áreas da vida, às vezes doença física mesmo, às vezes doença mental, uma esquizofrenia, não sei, uma depressão, uma tristeza. Na sua vida afetiva também, a incapacidade de amar e ser amada. Nosso Senhor tinha libertado completamente essa mulher. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Isso é muito bonito também, porque a gente diz, elas foram libertas. Para quê? Para servir, de fato ajudavam a Jesus manter a obra com os bens que possuíam. Então elas foram tão libertas que elas descobriram o sentido das posses. Os meus bens, as minhas posses,
sejam meus bens interiores, intelectuais, bens materiais, eles têm que servir para alguma coisa. E aqui eles disseram, vão servir para manter a obra de Jesus. Então elas encontraram um sentido para o que fazer com seus bens. Há alguns anos eu li uma notícia nos Estados Unidos que uma mulher deixou toda a sua herança para sua cadela de estimação. Ela encontrou aquilo. Mas aquele sentido, né? Mas a gente diz, poxa vida, parece que teria coisas melhores, né? Para fazer com seus bens. Essas mulheres encontraram uma coisa melhor para fazer com seus bens, ajudar no anúncio da boa nova, que lá no fundo, a boa nova significa a presença de Deus que alivia o sofrimento. Que Deus nos abençoe também neste dia, Pai, Filho e Espírito Santo.